amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar essa flor pendente para vocês e olha que linda, gente, carregadinha de flores. É uma florzinha que você pode cultivar tanto no chão como em vasos ou vasos pendentes, que fica linda. Olha só a quantidade de flores. Olha isso. Tá enorme esse meu vaso, há pouco tempo eu plantei nesse vaso e mostrei para vocês. E olha o tamanho que tá. Tá lindo, gente, uma plantinha muito fácil de fazer mudas através de galinhos. Depois eu quero mostrar outra muda que eu tenho ali pra vocês, que tá tão bonitinha. O que vocês acharam? Linda, né, gente? Já vou falar tudo sobre ela pra vocês. Eu vou colocar ela aqui em cima da mesa pra mostrar pra vocês, mas tá muito pesada, gente, porque tá enorme, olha que linda. Vou colocar em cima dessa mesa aqui para mostrar melhor para vocês aqui na sombra. Deixa eu botar esse meu vaso de sampatins do lado. Meu vaso de sampatins aqui tá lindo também. Mas maravilhosa essa flor, gente. Olha só. Olha só a quantia de flores. Linda, né? E as folhas bem roxinhas. Tá muito linda. Olha só, gente, a beleza dessa flor. Ela vai melhor em clima subtropical e temperado. Essa aqui é a Oxalis spiralis vulcanicola, conhecido popularmente como trevo amarelo. Gente, ela é parecida com a venca roxa, mas não é. A venca roxa tem as folhas maior. Essa aqui tem as folhinhas pequenininhas, ó, bem delicadas. Carrega de florzinhas amarelinhas, muito, muito linda. Eu tenho há muito tempo essa planta e ela fica muito bem aqui no meu jardim, no inverno e na primavera, quando não tá muito quente, no sol pleno, gente. Mas se você mora numa região muito quente, tem que cultivar ela na meia sombra, que ela pegue o sol na parte da manhã, o sol mais fresquinho, porque aqui no verão ela fica até feia se eu deixo no sol pleno. Porque aqui o verão é muito quente, então ela fica feia, gente. Mas agora, na primavera e também no inverno, ela fica muito linda, olha só. Tá enorme. Dá pra fazer mudas dela através de galho muito fácil. Você pega um galinho de 10 centímetros. Eu vou mostrar um outro vasinho ali que eu fiz muda com vocês. Mostrei aqui no canal há pouco tempo e ele já tá bem bonitinho, gente. Olha que gracinha. Tá linda essa flor, eu tô cultivando ela no momento no sol pleno, porque por enquanto aqui tá frio, como vocês podem ver eu tô de blusa ainda. Mas quando tiver muito quente, gente, tem que passar pra meia sombra, porque senão ela morre, ela fica feia, vai definhando e acaba morrendo. E é uma planta que gosta muito, muito de água também, pode molhar ela todo dia. Pode molhar ela todo dia, que ela gosta muito de água. Linda, linda. Então, eu molho uma vez ao dia. Enquanto a sampatins tem que molhar mais que uma vez ao dia, no calor, essa aqui eu molho uma vez ao dia, mas tem que molhar todo dia. Mas olha que gracinha, dá um super destaque essas folhas bem roxinhas, né? Com a flor bem amarelinha. Deixa eu mostrar de longe. Olha que linda. O que vocês acharam da Oxalis? Vocês têm aí no jardim? Eu acho linda essa florzinha. Agora eu quero mostrar outra que eu tenho aqui pra vocês. Então, se você mora num clima muito quente, cultivo com um pouquinho sol, gente, o sol da manhã. Mas se é um clima frio como o meu, no inverno e na primavera, pode deixar a sol pleno, que ela fica assim linda, ó. E se ela pegar um pouco menos de sol, ela não vai ficar com a folhinha tão roxinha. Essa minha tá pegando sol, bastante sol, por isso que ela tá com a folhinha, né, bem roxinha. Se ela pegar pouco sol, ela fica com a folhinha mais esverdeada. Mas olha que linda, linda, linda. Amo essa florzinha, gente. Há bastante tempo que eu tenho ela. E de vez em quando eu faço mudas novas, porque quando ela começa a ficar feia, você tira uns galinhos e faz muda nova dela. Deixa na sombra, mantém a terra úmida até enraizar, para você não perder ela, porque às vezes ela vai perdendo as folhas, começa a ficar feia, 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 então já aproveita e faz mudas novas, porque ela pode morrer e você fica sem. De vez em quando tem que fazer mudas novas dessa florzinha.
Mas vale a pena, gente, porque a floração é intensa. A adubação eu faço todo mês, eu uso Forte Flores, que é um pozinho, dissolvo na água e molho ela. E fica linda, linda, linda assim. O que vocês acharam? Bonitinha, né, gente? Amo essa florzinha. Agora deixa eu mostrar outra que eu tenho aqui, que eu fiz muda há pouco tempo, até mostrei pra vocês. Ela tá bem bonitinha, gente, hoje ela tá até bem floridinha. Ela até não tá tão florida, de repente, porque ela não tá pegando muito sol aqui. Mas tá com as folhas bem roxinhas também, olha só. Olha só que bonitinha que tá essa aqui. Fiz há pouco tempo essa mudinha. Plantei nesse vaso aqui. Esse vaso é de plástico. A outra também tá num vaso desse aqui, de plástico, com fibra sintética, né, por fora. Mas olha que gracinha, gente. Muito bonitinha. A Oxalis espiralis vulcanicola. E aqui tá cheio de... Tá cheio ainda, gente, ó, de flores de laranja. Agora eu quero mostrar pra vocês onde eu deixo ela. Onde ela fica, gente. Ela fica aqui em cima do piso da piscina. Quero colocar ela ali e mostrar pra vocês. Essa tá tão grande que tá até difícil de carregar. Medo de estragar. Deixa eu levar ela ali. Então deixa eu mostrar pra vocês de pertinho, pra vocês verem como ela tá bonita, gente. Naquele local ali. Então ela fica ali. Olha só, gente, aqui eu tenho... Ela fica ali no final no começo da piscina. Tenho aqui, ó, rabo de gato no chão, tá bem bonitinho. Depois eu quero mostrar a pendente pra vocês. Então ela fica aqui, ó. Aqui nesse cantinho pega bastante sol. E agora, como tá fresquinha, ela gosta bastante. Olha como as rosas estão lindas, gente. Tá cada dia mais lindo esse arco de rosas. Olha só, tem bastante rosas. É uma rosa bem grande. Tem bastante rosas abertas. Hoje o dia tá bem bonito. Olha só o céu. Que lindo que tá. E com essas rosas aqui, olha só, gente, que linda. Essa aqui é a rosa romance, como eu tenho mostrado bastante pra vocês nos vídeos. Muito, muito perfumada. Olha aqui o botão, que lindo. Que linda essa rosa, gente. É uma rosa alemã que floresce muito. Na verdade, ela é um arbusto. Ela é uma rosa arbustiva, mas por ela ter o crescimento, por ela crescer bastante, bem alta, dá para cultivar assim como trepadeira. E fica linda. E o bom é que ela floresce o ano todo. No inverno ela tem uma floração, pouca floração, mas sempre tem umas 2, 3 rosas. Mas na primavera, olha só que beleza. Fica assim linda, linda, linda no jardim. Super, eu quase caí aqui. Super indico para vocês. E tem rosas desde aqui de baixo, ó. Só que essa aqui já tá menorzinha, essa aqui saiu meio defeituosa. Não ficou normal como ela sempre fica, mas tem bastante botões aqui, ó, pra abrir, ó. Esse aqui tá quase abrindo. Tem mais 2 botões aqui. Ela tá muito carregada de flores. Então nos próximos vídeos vocês vão ver esse arco aqui muito lindo, gente. Olha só que maravilha. E lá no fundo, lá na parede lá da piscina, tá meio feio, né? Mas eu já preparei uma trepadeira, já plantei lá, gente. Então só tá esperando ela crescer pra me mostrar pra vocês. Não vou falar que trepadeira é, mas é uma trepadeira linda. Vai ficar muito bonito aquele cantinho lá. Vocês vão ver como esse cantinho da piscina aí vai ficar lindo, cheio de flores. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, que tem muitas ideias ainda pra fazermos aqui no jardim, que vai ficar bem bonito. Não, olha só o espetáculo. Se você tá nesse momento do vídeo, comenta aí pra mim, espetáculo. Deixa escrito aí pra mim saber que você chegou nesse momento do vídeo, porque tá um espetáculo, não tá, gente? Olha só. Quem gosta de rosas aí, comenta, porque é muito linda essas rosas. Eu não me arrependo nem um pouquinho de ter plantado ela. Eu acho que essa aqui, essa rosa foi a melhor escolha pro começo aqui do meu jardim, porque ela tá sempre com flores. Enquanto as outras não estão floridas, essa aqui tá linda, olha só.
Uma amiga muito querida, inscrita aqui do canal, pediu para me mostrar algumas plantas que eu tenho aqui embaixo do pergolado. Então eu vou mostrar essas plantas hoje para vocês. Eu tô arrumando, ainda tem bastante espaço para plantar ali. Não tenho muitas plantas, mas tem algumas plantas bem bonitas que eu quero mostrar para vocês. Eu vou começar aqui pelo comecinho, né, gente? Comecinho do pergolado, porque olha só essa flor aqui. Muito bonita, gente. Já estamos na primavera e ela ainda tá florida. Ela floresce no inverno. Já tá acabando a floração dela. Tem algumas flores que tá feia, ó. Mas você olhando assim, nem dá pra dizer, né? Olha que gordinha que é, bem redonda, tá plantada num vaso de plástico. Essa aqui é a Kalanchoe, linda, linda, linda. Faz mais ou menos um pouquinho mais de um ano que eu tenho ela. E fica linda no jardim, gente. O que vocês acharam? Muito bonita, né? Essa aqui também tá ficando cada dia mais bonita. Essa aqui é a Suzana dos Olhos Negros. Olha que linda, gente. Não é espetáculo essa flor porque ela é uma Thunbergia. É Thunbergia lata o nome científico dela. Porque além dessa cor maravilhosa que ela tem aqui, ela tem o centro escuro e isso dá um destaque muito grande para a flor. Fora a folha dela que é bem verdinha. Olha só como ela tem um crescimento rápido, gente. Ela já está alcançando aqui em cima, ó. Ela tem um crescimento bem rápido. Vocês lembram que há pouco tempo eu plantei essa flor? E ela tem de várias cores, tem na cor branca com um miolinho escuro, tem na cor rosa, na cor amarela, numa cor assim mais clarinha, como é que eu vou dizer? Ai, assim, não é um branco, é um begezinho, tem begezinho e tem branco também. Linda, né? O jasmim dos poetas aqui tá acabando a floração, acredito que no próximo vídeo já vou fazer a poda dele, daí eu mostro pra vocês. Quem quiser ver como eu faço a poda do jasmim dos poetas, tem algumas flores ainda. Para quem não viu, eu vou deixar o vídeo dele aqui no final desse vídeo para você ver. Gente, estava muito lindo, mas agora a floração já terminou, ó. Então tá feio, né? Tem que fazer a poda. Eu vou esperar terminar essas últimas flores e vou fazer a poda dele. Mas é uma planta linda e muito, muito, muito perfumada. Então aqui no começo do pergolado eu tenho esse jarro aqui muito bonito e ao redor desse jarro aqui eu tenho a ametista. Plantei a ametista dos dois lados. Essa ametista aqui eu plantei há pouco tempo, ela tá menorzinha, mas já tem flores lá, ó. E esse lado aqui faz um pouquinho mais que eu plantei, tá com flores aqui, mas essa é uma planta que carrega de flores. Então a hora que ela fica cheia de flores, quase não aparece a folha, de tanta flor, fica muito bonita. Eu tenho esse piso aqui com tijolinho à vista. Ali em cima eu tenho uma Kalanchoe também, já mostro pra vocês. E aqui do lado eu tenho olha que bonita essa flor. Essa flor não, essa planta. Olha que linda, a gente tem de duas cores. Deixa eu mostrar de longe. Esse aqui é uma taça, é no formato de taça, mas ela tá plantada dentro de um vaso de plástico que eu coloquei dentro dessa taça aqui, pra ficar bem mais fácil de trocar terra ou de manutenção, né? Do que eu plantasse, do que eu enchesse esse vaso aqui de terra e plantasse ela. Então tá dentro de um vaso de plástico, até pequenininho é o vaso. Então esse aqui é o Coleus, lindo, né? É uma planta que tem a folha muito bonita, muito ornamental. E aqui do ladinho do Coleus eu tenho essa aqui que é a camarão vermelho, gente, muito bonito também, olha só. Muito bonito, vai bem na meia sombra. Se você não tem um local aí com muito sol, ele vai bem também. E pode ser plantado ao sol pleno também. Mas muito, muito bonito. Essa muda eu plantei há pouco tempo e ela já tá bem bonitinha. Nasce muito fácil de semente, gente. Nasce por tudo aqui no meu jardim. Então eu arranquei algumas mudinhas que tinha nascido em outro local e plantei aqui. Mas eu acabei já roçando ele com a roçadeira. Quando ele tava menorzinho, tadinho. Mas é uma planta muito bonita. Eu acho muito bonita essa planta. Olha só, eu acho muito bonita essa flor. Linda, linda. Então vamos continuar aqui. E aqui, gente, eu tenho um aspargo nesse cantinho, já mostro ele. Deixa eu mostrar esse aqui, que é um Kalanchoe também. Olha só, tá bem floridinha essa Kalanchoe. Muito bonitinha também. Tá num vasinho bem pequeno aqui em cima da minha mesinha. E aqui eu tenho um aspargo, ele é conhecido como aspargo pluma ou aspargo rabo de gato. Então fica aqui no cantinho.
Ainda tem bastante espaço para me plantar aqui, gente. E botar vasos também, então... Aos poucos a gente vai fazendo isso, né? Mas olha que bonita a planta. Ela é bem verdinha e o interessante dela é que no local onde a samambaia não vai bem, né? Porque tem sol, que tem um pouco de sol, essa aqui vai bem. E ela é linda, dá para você plantar num vaso pendente também. Olha só que bonita. Eu tenho um aspargo alfinete também, já vou mostrar para vocês. E é uma planta assim, um verdinho tão bonito, é um verde assim meio, um verde meio claro. Eu gostei bastante aqui no meio dos bancos. Então é uma planta que gosta de meia sombra, ela gosta de pegar um pouco de sol, né? Então no local onde a samambaia, você não consegue deixar a samambaia porque pega um pouco de sol. Esse aqui, que é o aspargo rabo de gato, vai super bem. Fica lindo no chão, pode ser plantado em vaso, vasos pendentes também, como eu falei pra vocês. Fica muito bonito. E eu também tenho o aspargo alfinete, gente, que é outra planta também, que se você quiser, né, colocar aí no local que pegue sol. Esse meu não tá muito bonito porque eu fui replantar ele. Até tem que replantar novamente. Eu tentei dividir a touceira dele e acabei quebrando bastante folhas dele. Esse aqui tem bastante espinhozinhos, ó. Não sei se dá pra ver, tem espinho ali, ó. Aqui tem espinho. Em cada ramificação desse aqui tem um espinhozinho, ó. Mas muito, muito bonito esse aspargo também. Claro, o meu tá com poucas folhas, como eu falei pra vocês. Quando eu replantei ele, acabei estragando. Mas tá muito bonito ainda, né? Apesar de eu ter estragado ele, tá bonito. Então esse aqui pode pegar sol também, um pouco de sol. Então essa planta aqui é uma planta que vai bem a meia sombra. O que é meia sombra, gente? Meia sombra é onde a planta recebe luz solar assim direta ou indireta ou filtrada a maior parte do dia ou algumas horas de sol direto. Então aqui, como é frio agora, no inverno ela pega bastante sol. Por quê? Porque as minhas uvas aqui em cima, a minha parreira de uva, ela tá praticamente sem folhas, né? Olha só os cachinhos de uva. Tá cheio de cachinhos, gente, tá muito bonitinha. Mas agora no verão, quando o sol é mais forte, então as folhas da uva crescem e ela pega pouco sol. Pega um sol mais filtrado. Então meia sombra ela pode pegar algumas horas de sol durante o dia, né? Ou um sol filtrado, ou né, que pega um pouco de sol. E elas vão ficar lindas, assim, bem verdinhas, um verdinho claro, né? Eu gosto bastante dessa planta. Outra plantinha que eu tenho aqui muito bonita também, que eu gosto bastante, gente, é a dianela. E aqui, como eu falei pra vocês, no verão, no meio da primavera e verão, eu tenho, né, um sol filtrado aqui. Então a dianela, ela vai bem tanto a sol pleno, quanto assim uma meia sombra. E é muito bonita, ó. Olha só as folhas. Bem ornamental. E ela dá esse cacho aqui, ó. Essa é a flor dela. Até eu vou cortar algumas agora, porque elas estão se jogando aqui pra cima do banco, ó. Tá ficando feio. Não é muito ornamental a flor dela, mas a folhagem é muito bonita. Até eu vou tirar, vou cortar aqui, porque tá subindo aqui pra cima do banco. Então essa aqui é a dianela. Ela vai bem também no sol pleno, como a meia sombra. Então, uma ótima opção aí para o seu jardim. Dá para plantar em vaso também, fica bem bonita. Eu tenho uma outra aqui parecida com ela. Já vou mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar essa aqui, ó. Que esse aqui é o coração sangrento. Olha só, a flor parece uma borboletinha. É o resultado da hibridização entre a lágrima de Cristo e o clerodendro vermelho. Então, se forma o coração sangrento. Muito bonito também. Aqui no meu jardim, ele começa a florescer no inverno, gente. Mas ainda tem flores, ó. Mas já tá acabando a floração, tá ficando um pouquinho feio. Daqui a pouco eu tenho que fazer a poda também. Aqui já caiu todas as flores, ó. Restam poucas flores. Mas essa parte aqui também é ornamental, né? Então esse aqui é o coração sangrento. Eu cultivo aqui no cantinho do pergolado. O beija-flor ama essa flor também, gente. Gosta bastante. E ela é muito bonitinha, né? Uma borboletinha vermelha, ó.
E a outra plantinha, gente, que é parecido com a janela, é o liriop. Tem assim a folha parecida, né? Os desenhos. Mas esse aqui tem a folha mais fininha, ó. Então esse aqui é o liriop. Tem na cor toda verde também. Até essa aqui eu peguei uma mudinha da minha mãe. E quero comprar da cor verde para colocar aqui também. Acho muito bonitinha. É uma planta que vai bem a sol pleno também, ou a meia sombra. E essas plantas que eu tô mostrando para vocês, elas vão bem tanto no clima tropical como no clima subtropical, né? E elas vão aqui bem tanto a meia sombra quanto a sol pleno, essa aqui e também a de janela. Muito bonita, né, gente? Muito ornamental. Essa aqui também vai bem a meia sombra ou luz difusa. Muito, muito bonita, que é o aspargo. Aspargo rabo de gato. Outra plantinha que eu quero mostrar pra vocês, gente, é essa aqui, ó. Até eu tenho que fazer o transplante dela, porque ela já deve estar bem enraizada. Mas tá bem floridinha, olha só que bonitinha. Esse aqui é o rabo de gato, é conhecido popularmente como rabo de gato. Olha como tá comprida. Olha como tá comprida. É uma planta que é rasteira, mas você pode cultivar ela assim como pendente. Quando eu fazer o transplante dela, eu quero cortar mais ou menos aqui os galinhos, ó, porque estão bem compridos, né? Mas olha que gracinha essa flor. Eu tenho essa flor no chão também, faz uma ótima forração, só que você não pode pisar em cima dela, né? Mas é muito, muito bonitinha. Tem essa aqui, é uma flor pendente que vai bem também, assim, essa aqui vai bem a meia sombra quanto a sol pleno. Linda, linda, tem ela no chão também. Esse aqui, o nome botânico dela é Dracena reflexa, mas ela é conhecida popularmente como Pleomele. Ela vai bem em climas mais frios, vai bem a sol pleno, meia sombra, luz filtrada. Mas em clima mais quente, parece que ela vai melhor a meia sombra. Aqui eu cultivo, como eu falei pra vocês, na meia sombra, né? Porque no verão ela recebe, fica aqui tudo coberto pelas folhas da parreira. Agora ela tá um pouquinho feia porque eu fiz a poda dela. Mas ela tem a folha muito bonita também. Vocês notaram que aqui eu tenho várias plantas com esse trabalho na folha, ó. São parecidas, né? Então essa aqui é a Dracena reflexa, conhecida como Pleomele. Tenho na cor verde também, essa aqui é na cor verde, ó. Muito bonita. Gente, o interessante que eu tava pesquisando sobre ela e diz que essa aqui é uma planta que ela é recomendada para a purificação do ar e ambientes internos. Tem uma planta aí muito bonita. Dracena reflexa, conhecida como Pleomele. Essa aqui do lado aqui da flor rabo de gato é a Dracena tricolor, gente. Até ela tá meio feinha. É uma planta que gosta assim mais de meia sombra. Se você mora num clima muito quente, não é bom cultivar ela sol pleno. Aqui ela pega um pouco de sol agora, mas como eu falei para vocês no verão, ela pega mais sombra. Mas ela tá bem comprida, mas eu tô com medo de fazer a poda nela e ela não ramificar. Mas é uma ótima planta também para ser cultivada assim dentro de casa, onde tem bastante claridade, muito bonita. Ela tem as folhas bem bonitas, mas eu acho que eu tenho que podar ela já tá bem alta, né? Bem pernuda, como se diz. Então essas são as minhas plantas que eu tenho aqui. Ah, tem mais uma ali para mostrar para vocês. Então ele tem bastante espaço, de repente eu vou colocar um vaso bem bonito aqui, ó. Mas tem que ser com tempo, né, gente? Tem tanta coisa pra gente fazer. Tanta coisa pra arrumar aqui. Tenho aqui também o lambari roxo, gente, conhecido também como Tradescante zebrina. Como tá pegando bastante sol, tá bem vermelho, ó. Tá mais verdinha essa parte aqui, mas essa parte tá totalmente vermelha, até tá perdendo um pouco das listras. Olha só, tá bem vermelhinho, ó. É mais roxinha a parte de baixo e a parte de cima até tá perdendo um pouco das listras, ó, por causa do sol. Ó, mas ela é geralmente é mais verdinha aqui, a parte de cima da folha e a parte de baixo mais roxinha. É uma planta que pode ser cultivada a sol pleno ou meia sombra. Agora eu quero mostrar uma que eu tenho ali no chão pra vocês, que eu quero colocar num vaso pra colocar aqui, ó. Geralmente eu tirei as plantas daqui porque bate na cabeça quando a gente senta. Mas como ela não cresce muito, eu quero ver se de repente coloco ela ali. Já vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, vocês sabem que plantinha é essa aqui, ó.
Esse aqui é o dinheiro em penca, a Calicia repens. Eu já tive vaso com ela, é muito bonitinha, só que ela tinha sumido um tempo do jardim, mas olha só, encheu aqui esses dias, eu acabei arrancando, mas ainda ficou algumas mudinhas, eu quero ver se passo pro vaso. Vou tirar daqui e vou passar pro vaso, é muito bonitinha em vaso. Então esse aqui é o dinheiro em penca, eu quero ver se consigo tirar daqui e plantar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho terra ali. Se eu tiver terra, eu vou plantar com vocês. Eu quero ver se consigo tirar a mudinha aqui do dinheiro em penca aqui do chão. Quero plantar no vaso. Esse vasinho aqui, gente. Eu espero que essa terra aqui seja suficiente. Não sei quanto de terra eu tenho aqui. Deixa eu ver, gente, se essa terra aqui vai ser suficiente. Acho que vai. O vaso não é muito grande. Ai, ai, ai. Vamos ver. Tem mais um pouquinho aqui. Acho que vai dar. Mais um pouquinho. Esse aqui até tá... Já tá até com minhoca aqui dentro. Tá até com minhoca porque faz bastante tempo que eu tô com essa terra aqui. Ó, mas... Depois eu compro mais terra e acrescento. Deu na estica, como se diz. Quero ver se eu consigo tirar. Então, vamos ver. Porque esses dias eu arranquei, tinha um monte, eu arranquei e... Essa aqui vai florescer, ó. Ai, como é que é o nome desse aqui? Esqueci o nome. É conhecida como tulipa brasileira. É a... Ai, gente, esqueci o nome. Mas vai florescer. Tá soltando aqui o pendãozinho de flor. Ih, tá difícil de tirar daqui. Ai, 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 ai. Vamos ver. Mas ela pega de galho também, né? Ah, mas consegui tirar uma mudinha, ó. É bonitinha. Vai ficar legal ali na frente do pergolado, onde a gente senta ali na frente do banco. Porque daí ela não cresce muito comprida. E daí não fica batendo na cabeça da gente. Meu marido não gostava porque as plantas ficavam batendo na cabeça. Daí eu acabei tirando dali. Mas como essa aqui, a gente cultiva ela mais curtinha, ela não vai incomodar. Ó, consegui várias mudinhas. Tu vê, esses tempos tinha desaparecido, eu não tinha visto mais. E agora brotou um monte aqui. De repente eu que não tinha notado, né? Não sei. Esses dias, como eu falei pra vocês, estava bem bonitinha. E eu acabei desperdiçando. Mas consegui ainda, consegui salvar um monte. Essa aqui que vai florescer, ó, que eu esqueci o nome. Olha ali. Espero que a lagarta não ache, porque a lagarta ama essa flor, gente. Ela come tudo, é uma dó. Tem que ficar de olho. Então ficou assim, ó. Ficou assim, até que eu consegui bastante mudinha. Então eu vou colocar ali, acho que vai ficar bem bonitinho. Logo ela fica bem cheinha, bem redondinha. Fica muito bonitinho o dinheiro em penca. Tem uma flor que eu tô esperando carregar para mostrar para vocês, gente, muito linda. Acredito que no próximo vídeo eu vou conseguir mostrar. Então não perca o próximo vídeo que vocês vão amar essa flor, gente, linda, 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 e ela carrega de flores. Obrigada pela visita de vocês. Amo ter vocês aqui no meu jardim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.